Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o meu canal original, aquele que leva o meu nome por extenso. E como a maior parte dos vídeos que eu formulo, que eu planejo, que eu roteirizo, está destinado a fazer pensar, não a dar soluções, não a ser taxativo e nem categórico a respeito do que quer que seja. Eu emito o meu pensamento, mas a ideia sempre é que vocês desenvolvam as suas próprias ferramentas. E é por isso que aqui tem tanta indicação de bibliografia, e é por isso que respostas fáceis não existem. Acredito firmemente que o que dá a estatura de um intelectual, e eu entendo por intelectual todo aquele que procura compreender o mundo a partir de bases do intelecto. Quem questiona, quem pergunta, quem estuda. A qualidade desse tipo de pensador está muito mais no refinamento das suas perguntas, das questões que ele propõe à realidade, ao pensamento, à história, a qualquer uma das ciências humanas, do que propriamente na erudição. A erudição é excelente para que a gente tenha facilidade de se movimentar entre as fontes, para que a gente possa ter um conhecimento prévio suficiente para entender o que está lendo, para entender como pensamos e a maneira como acumulamos o nosso conhecimento. Sim, a erudição é importante nesse processo, mas a qualidade das perguntas que se propõe, isso a gente só adquire com muito estudo, com muita perseverança e principalmente com muita autocrítica e senso de ridículo, de saber que nós temos historicidade, que nós não somos nem o começo e nem o fim de nada, e sim apenas um pequeno pontinho num trajeto imenso que nem sempre é linear, que muitas vezes andamos em círculos, que muitas vezes a humanidade precisa desaprender e tomar porrada na cabeça para depois voltar a uma ideia que estava correta. Então, a ideia desses vídeos sempre é propor reflexões. Eu intitulei este Crise de Paradigmas com um ponto de interrogação, lembrando um pouco a piada sobre a Revolução Burguesa do Christopher Hill naquela revista da Ampul, mas a questão para mim é a seguinte: desde a minha época de graduação se fala nessa crise de paradigmas e se fala da pós-modernidade. Confesso com toda a minha honestidade que eu nunca tive qualquer simpatia, interesse ou sequer considerei incorporar ao meu trabalho, à minha rotina de estudos, à maneira como eu analiso a documentação, esse tipo de ideia que no mais das vezes vem da filosofia ou de outras ciências humanas e que não tem o chão de fábrica da história, que é o arquivo, que é olhar para a realidade. Então é muito fácil falar que as metanarrativas não funcionam mais, que nós ultrapassamos a própria história, que
pronto, algumas dessas ideias já se revelaram totalmente ridículas, mas outras persistem. E eu creio que a realidade muitas vezes se alimenta desse tipo de viagem intelectual, desse tipo de viagem acadêmica, e acaba passando uma rasteira em todos nós. Porque às vezes eu me pergunto se toda essa coisa da pós-verdade, se todos esses grupos sociais que estão vivendo em universos paralelos, totalmente fora da realidade factual e construindo uma realidade própria, e ao pensá-la, construí-la e compartilhá-la, eles conseguem fazer que essa realidade se torne palpável para muita gente. Se isso também não é uma consequência do desencanto daquela geração de intelectuais que pensou que o mundo simplesmente tinha ficado à deriva e que nada mais importava, que agora era cada um por si. E eu não considero que a gente esteja sem paradigmas, por isso que eu coloquei o ponto de interrogação. Eu sempre disse aqui no meu canal que eu respeitava Foucault e respeito. Não é o meu fazer historiográfico, não é de jeito nenhum, mas eu não considero que Foucault e seus seguidores sejam opositores do marxismo, a não ser quando eles mesmos se revelam assim. Eu considero que esse tipo de conhecimento em cima dos micropoderes e da microfísica do poder e das estruturas que controlam o mundo é complementar ao marxismo. Tanto é complementar que vocês vão encontrar muito disso em Althusser também. E aí que eu comecei a elaborar essa questão de que há muita semelhança entre Althusser e Foucault, por isso Foucault não poderia ser considerado um oponente do marxismo, mesmo que ele assim se pensasse às vezes, mas de um conhecimento complementar, quer dizer, não existe um Foucaultismo. Mesmo que você tenha linhas de pesquisa universitárias que se inspiram no pensamento dele, ele não foi capaz de dividir e criar um paradigma que se estenda a outras ciências humanas. Então, na minha humilde concepção, ele é complementar ao marxismo, ele é interessante e extremamente adequado quando analisamos outros tipos de estrutura. E dito isso, não é que eu esteja fazendo uma conciliação entre Marx e Foucault, é que eu estou dizendo que qualquer um de nós que se restringe a um único viés teórico acaba restringindo a própria qualidade das suas formulações, das suas questões, das suas perguntas. O marxismo vem sendo considerado em crise há mais de um século. A cada nova geração que surge de pensadores, essa nova geração execra as anteriores e pensa que descobriu o marxismo perfeito, que está em diálogo com o próprio Marx ou com Engels e que veio para derrubar tudo o que estava solidamente encastelado ou na academia ou nas próprias ciências humanas em sua estrutura teórica. E deixe-me dizer que esses arrobos de juventude, todos nós estamos sujeitos. Do momento em que nós nos movimentamos academicamente muito jovens e a cada dia mais jovens, por causa das exigências da burocracia universitária, é muito tentador que a arrogância
de uma adolescência tardia contamine todo o nosso trabalho. E é claro que quando se fala em adolescência tardia, logicamente estamos falando do gênero masculino, porque a mulher não tem o direito de continuar sendo arrogantemente adolescente depois dos 25 anos, ou às vezes até antes. Homens de mais de 30 podem andar por aí dizendo toda sorte de tolices, que no máximo alguém vai passar a mão na cabeça e vai falar: olha, você é jovem, um dia você aprende, mas ninguém confronta essas pessoas com o tanto de arrogância adolescente das suas argumentações. E aí eu quero dizer, nesse ponto, que se existe uma crise hoje, e existem várias, gente, o mundo nunca viveu um único dia em que a humanidade não pudesse escolher entre um leque de crises para encontrar uma para chamar de sua. Existem várias, mas a que me incomoda é a que coloca a ciência em xeque. Há muita gente por aí, tanto na extremíssima direita quanto em algumas igrejinhas de esquerda, que olha e diz: olha, a ciência não vale nada, porque a ciência é datada. No século XIX, a ciência defendia o racismo, então por que eu vou confiar nessa ciência de hoje? E isso implica, desde os antivax, tanto de direita quanto de esquerda, que normalmente são, no caso da direita, geralmente são pessoas totalmente ignorantes que estão sendo manipuladas discursivamente. Mas na esquerda a gente tem grupos mais perigosos, que são pessoas que capiscam, sabe? Que entendem um pouquinho do mecanismo da vacina, mesmo sem ser biólogos, e assim pensam que podem emitir uma opinião abalizada e vão questionar medicamentos, vão questionar vacinas, vão questionar um monte de coisas que nesse momento são sólidas. E eu sei que a ciência é datada. Eu mais do que ninguém, gente. A minha tese de doutorado transita pela história da medicina de maneira bastante abrangente e eu sei que talvez o que a gente hoje considera o suprassumo do conhecimento, daqui a 50, 60 ou 100 anos as pessoas vão rir da nossa cara. Mas acontece que esse é o auge do conhecimento hoje. Se você não tem nada melhor para apresentar de mais moderno, de melhor, de refinado, de sofisticado, então você deveria ficar quieto, você não deveria pegar remédios que servem para um fim e usar para outro, você não deveria ressuscitar chás e pozinhos de outras épocas e pensar que com isso se basta, porque é muito diferente você que é um leigo que não sabe nada de coisa alguma do que alguém que defende a medicina chinesa lá na China, que tem toda uma tradição de estudos milenar, certo? Simplicidade e um pouco de desconfiômetro ajudam. Pessoas que pensam que têm todas as respostas, que sabem tudo, que podem retrucar, que podem silenciar. Pirralhos de 15 anos que viram meia dúzia de vídeos na internet e que se comportam da maneira mais absurda, insultando pessoas que de fato detêm conhecimentos relevantes, simplesmente porque, sabe, eles sabem. Nossa, eles descobriram a pólvora, eles inventaram o marxismo, eles sabem tudo o que há para se saber entre 15 e 35 anos. Gente, seria cômico se não fosse trágico.
Mas isso não implica que o marxismo esteja em crise, como essa crise é relatada dentro da extrema-direita, ou como certas igrejinhas de esquerda percebem essa crise. Eu creio que existe uma crise dentro das ciências. E principalmente, do meu ponto de vista, e vocês podem encontrar outros para me formular, e eu agradeço porque eu quero expandir, mas uma das coisas que eu detecto na internet é a ingerência de pessoas em campos que não são seus. Porque, por exemplo, se eu vou falar de biologia, sendo historiadora, eu não posso falar de biologia porque eu não sou bióloga. O máximo que eu posso falar é sobre a história do conhecimento biológico, como é que essas coisas se constroem. Ou eu posso fazer uma resenha de um livro de um biólogo destinado à compreensão de historiadores, mas eu nunca poderia dialogar diretamente com um biólogo. E isso deveria ser claro. Muitos de nós têm essa percepção e tentam manter-se numa altura baixa de voo. Entretanto, entre os biólogos existe uma leviandade para falar de ciências humanas que é criminosa. É gente que leu 2 ou 3 livros, quando leu, porque muitos só leram o resumo que tem na internet e pensam que sabem, a ponto do sujeito chegar e falar: mas é muito fácil ler um livro de ciências humanas. Gente, é fácil? Então, para que nós passamos décadas até conseguir apreender todos os sentidos de um texto? Eles não têm conhecimento prévio, eles não têm estrutura teórica, não têm nada, e pensam que podem ler um livro ao pé da letra e sair por aí formulando sobre ciências humanas e criticando e falando toda sorte de asneiras. E aí entra uma questão que eu sempre me mantive fora. Gente, eu tô no YouTube há mais de uma década. E eu sempre me mantive fora dessa discussão entre cristãos e ateus. Eu fiz vídeos sobre fontes religiosas, fiz um vídeo explicando o ateísmo a partir de alguns pontos de vista, mas eu nunca me aprofundei, sequer quis participar dessa discussão. Não só porque ela é uma discussão fundamentalmente movida a testosterona, em que uns querem ganhar dos outros no grito ou carteirando a partir dos seus próprios campos de conhecimento, mas porque é uma discussão que para as ciências humanas não se coloca da mesma maneira que para a biologia. Porque os cristãos contestarem a teoria da evolução é ridículo, é risível, é patético. Mas os biólogos se sentirem ofendidos a ponto de passarem com o rolo compressor em tudo que está em volta para defender a teoria da evolução, acaba criando uma imagem do cientista extremamente arrogante e estúpida. E você não você não convence o outro lado desse jeito, porque o outro lado não está aí para ser convencido, ele está aí para derrotar você. Do meu ponto de vista, tudo isso sempre foi um desperdício de conhecimento, de tempo e de capacidade. E é por isso que eu sempre me mantive no meu ponto de vista, que é o ponto de vista das ciências humanas. Eu aceito a teoria da evolução porque eu sei a diferença entre uma hipótese e uma teoria. Eu entendo como a ciência dura aborda os seus corpos de conhecimentos. Então, para mim, além de ter lido Darwin, além de ter uma noção de história do conhecimento desse ponto de vista, eu considero
que ela se aplica, que ela existe, que ela é uma teoria que já foi mais do que fundamentada e comprovada, então não cabe a mim dizer absolutamente nada sobre isso. Agora, quando um biólogo pensa que é mais marxista do que eu, ou quando um outro biólogo diz que o marxismo é algo que não deu certo, que não serve para nada e que ele está se lixando, que ele está defecando e andando para o marxismo, aí eu me sinto ofendida, porque eu percebo que o mesmo respeito que nós das ciências humanas temos em relação à área de concentração de conhecimento dos biólogos, eles não têm para com a nossa. Eles pensam que eles podem falar sobre os nossos corpos documentais e de conhecimento com uma leviandade criminosa. E eu creio que a crise em que a ciência se encontra passa a que essa discussão, por estar na rede social, está em praça pública, não está nos meios acadêmicos. Essa discussão gerou torcidas, essa discussão gerou carradas de vergonha alheia, e as pessoas que estão assistindo viram e dizem: isso é ciência? Isso é a ciência? Por que eu tenho que respeitar pessoas que não respeitam ninguém? Por que eu tenho que achar que isso é um conhecimento válido se nem eles chegam a entrar em acordo? E aí, o que existe de mais precioso na academia, que é o fato do conhecimento estar lá para ser questionado pelos seus pares, não pelo Zé da esquina, ao migrar para a praça pública da internet, virou algo rebaixado, virou algo que hoje em dia está sendo questionado por qualquer Zé Mané em qualquer lugar, o que coloca em perigo não só toda a nossa acumulação de conhecimento, que é secular, nos dois sentidos, não só porque é secular, que não é religiosa, mas é secular porque levou séculos para chegar onde chegou, mas coloca em perigo as universidades, coloca em perigo tudo que a humanidade construiu de mais importante. A partir do momento em que qualquer político rastaquera pode ir para a tribuna e desancar a ciência e promover desinformação e promover pseudociência e deixar morrer centenas de milhares de pessoas por causa de uma má gestão, a gente tem que parar, puxar o freio de mão e pensar: o que estamos fazendo de errado? A crise não é do paradigma, a crise não é do conhecimento. A crise é exatamente da maneira como não estamos conseguindo fazer uma divulgação científica de qualidade, a maneira como algumas pessoas se comportam na internet que cobre a ciência de vergonha, e a maneira como a sociedade, por conta dessas e outras coisas, além da propaganda massiva da extrema-direita, perdeu o respeito pela academia, pelo intelectual, pela universidade pública e pela própria ciência. E eu sei que não estou dizendo nada novo, eu estou colocando no tabuleiro o que nós temos para pensar. Porque nós vamos ter que pensar, se queremos salvar a universidade, se queremos salvar a pesquisa, se queremos salvar o próprio conhecimento de ser espezinhado em praça pública por qualquer oportunista, por qualquer fundamentalista religioso ou por qualquer Zé Mané ignorante que nunca na vida pegou um livro na mão, nós vamos ter que nos defrontar
com as nossas próprias deficiências, não só na comunicação pública, mas na maneira como lidamos entre nós de uma ciência para outra. Da maneira como todo esse ambiente truculento da rede social contaminou a divulgação científica a um ponto que muitas vezes pessoas como eu não veem saída. E não é que eu não vejo saída porque eu acho que o mundo acabou. Eu não penso que o mundo acabou, pelo contrário, eu sou tão ciente da minha historicidade, eu sinto a minha historicidade tão na carne, que eu passo o tempo olhando e vislumbrando as pessoas que eu percebo, mais jovens, que podem continuar. E na internet eu me desapontei com a grande maioria das pessoas dentro do marxismo que eu pensei que tinham capacidade para empreender essa luta acadêmica. Não é só que a maior parte delas nem sequer está na academia, está na rede social causando estrago na política. Sabe, é triste, é deprimente ver toda essa gente jovem que pode, sabe, vomitar e vomitar e vomitar todo o conhecimento sobre a Revolução Russa, sobre o Camboja, sobre o Laos, sobre o raio que o parta, mas é incapaz de fazer uma análise de contexto da política brasileira que seja honesta e que não seja rasa como um pires. E nesse ponto tem gente que nem é tão jovem e que está participando do mesmo tipo de movimento absurdo. Eu ainda estou aguardando quem vai continuar um trabalho como o meu, que é flopado, que é ignorado por essas figuras de proa, que é insignificante diante da enormidade da nossa tarefa, mas que eu passei uma década aqui fazendo da maneira mais honesta, da maneira mais carinhosa e da maneira mais perfeita a partir da imperfeição do meu conhecimento. Então, quando a gente fala em crise de paradigmas, é importante que se pense quais paradigmas estão em crise. Eu não creio que o marxismo esteja em crise. Eu creio que os marxistas estão em crise desde sempre. Porque sempre falta alguma coisa. Porque sempre falta alguma coisa na análise, exatamente por essa viseira que faz com que se considere outras abordagens teóricas como irrelevantes, burguesas ou imprestáveis. E eu tive a tristeza de ter que deixar de seguir uma das pessoas que eu mais respeitava aqui na internet, exatamente porque para criticar Foucault, ao invés de se aprofundar nas categorias Foucaultianas e no conhecimento gerado pelo Foucault, a pessoa recorreu a fofocas, mentiras e desinformação sobre a vida sexual do Foucault. Desde quando isso é uma abordagem acadêmica? E é isso que é a ciência com testosterona. É isso que é a rede social e a internet. É você tentar silenciar e derrotar o outro a qualquer custo, partindo para ofensas pessoais, para a desinformação,
para a fofoca ou usando lógica aristotélica, pegando um pelo na argumentação do outro e reduzindo ao absurdo, mas se recusando a discutir a argumentação em sua totalidade e em profundidade. O que se produz na internet não é ciência. A ciência se produz na academia. E nós, enquanto divulgadores, temos a responsabilidade de divulgar com honestidade, com veracidade, com respeito pelos outros e principalmente sem arrogância. E é engraçado porque, sendo mulher, muitas vezes, quando eu sou enfática, eu sou acusada de ser arrogante, porque a pessoa que foi educada nesse mundo patriarcal e machista encara qualquer mulher que olhe diretamente em seus olhos e fale no mesmo tom de voz que essa pessoa está usando como arrogante. A gente tem que ser meiga, tem que ser suave, educadinha e fofa para ser mulher. Agora, os caras, né, os brother, eles podem vir para a internet e se comportar como trogloditas que todo mundo aplaude, que todo mundo acha lindo. E eu considero que o paradigma marxista, em todas as suas variações, se sustenta. Assim como o paradigma Foucaultiano. Eles não são excludentes, eles são complementares e há muita coisa que nós ainda temos para decifrar, para estudar e que talvez quando formos migrar para outros paradigmas, isso seja feito a partir de conhecimento solidamente estruturado e não de modinha, não de veleidades acadêmicas e muito menos de gritos e testosterona. Então é isso. Existem crises no conhecimento e na construção dele, sempre existem e sempre vão existir. A crise que atravessamos hoje não foi provocada pela rede social. Ela começou antes e a rede social se alimentou disso, fomentada pelos dois lados do espectro político, tanto pelos extremistas fundamentalistas religiosos e nazifascistas da extrema-direita, quanto pelas igrejinhas da esquerda pura e imaculada que não quer se envolver na política partidária, mas que adora melar uma eleição. E se a universidade tiver que ser sem partido algum dia, ela deverá ser sem partido algum. Ela deverá ser sem influência religiosa, sem influência política e sem influência da ideologia hegemônica, que é a ideologia burguesa. Como eu considero isso impossível, dado que o conhecimento se forma dentro dos corpos hegemônicos para depois ser contestado ou assimilado, eu creio que o que nós temos que ter é honestidade e decência. Não tem como o conhecimento ser neutro, mas a partir do momento em que sabemos disso, podemos perseguir o máximo possível de respeito à alteridade, de respeito ao outro, que é muito melhor até do que neutralidade, porque neutralidade pressupõe que nós nunca vamos defender os mais fracos. Neutralidade pressupõe que nós deixamos o mundo entregue à lei das selvas porque não queremos nos envolver. Até o pacifismo atuante, embora ineficiente, é melhor do que a neutralidade, porque a neutralidade se ergue num pedestal
enquanto a chacina come solta aqui embaixo. E isso tudo, que eu procurei ser o mais linear possível, eu idealizei esse vídeo seguindo uma linha de raciocínio, é para dizer exatamente isso a você que está entrando agora na universidade, ou a você que está na pós, ou a você que, como eu, tem muitas décadas nas costas e passou a vida acreditando que tinha a resposta para tudo. Nós não temos resposta para tudo. As nossas certezas têm que ter um questionamento constante, mas eles têm que... O nosso questionamento tem que ser sério. O nosso questionamento tem que ser honesto e tem que ser dentro de parâmetros científicos. Não podemos deixar nem que a pseudociência, nem que o fanatismo religioso e nem que o oportunismo político invadam a seara da ciência. E se você, como eu, se sente impotente diante dessa situação, eu quero lembrar que essa é a condição da nossa historicidade. Nenhum de nós é o princípio ou o fim do que quer que seja. Nós não estamos aqui para fundar coisa alguma, porque as fundações intelectuais são feitas no coletivo e não por uma pessoa só. Para existir o marxismo, precisou de 2 gerações seguintes para além do Marx. E que nós não somos o fim de nada também. Não nos cabe pensar que viemos aqui para solucionar o mundo. O nosso papel é exatamente esse, de colocar um tijolinho aqui, outro ali, de chamar a atenção para isso ou aquilo. Então vamos fazer isso, vamos refinar nossas questões, vamos adquirir mais e mais conhecimento, vamos respeitar o conhecimento do amiguinho, por favor. Vamos respeitar o amiguinho aqui nas redes. Vamos trabalhar em prol da academia. Nós que somos acadêmicos, e deixa a lei da selva para quem não é. Deixa que o pessoal que quer praticar um tipo de ativismo truculento aqui na internet, faça. Alguns deles são excelentes, alguns deles são profundamente necessários. Mas esse não é o nosso papel. Nós não precisamos rebaixar o nosso nível de discussão a esse ponto. Senão, quem é que vai dar os parâmetros acadêmicos? Se essa rinha de galos chegar na academia. E eu digo isso com todo o carinho de quem está vendo de fora. E de quem tem o maior respeito e de quem tem na academia o fator de maior mudança na própria vida. Eu sou quem sou e eu consegui ser a mãe que eu sou, a esposa que eu sou e o ser humano que eu sou devido à minha trajetória na academia. Então, cuidado. Esse é um vídeo com começo, meio e fim. E o fim é para dizer cuidado. Pense, reflita, estude muito e desarme-se ao abordar o conhecimento. Desarme-se. E se cuide. Esse foi mais um vídeo para o meu canal original, que leva meu nome por extenso. Na próxima semana lá no museu e na próxima de volta aqui. Um enorme abraço e até a próxima.